Estou aqui com a professora, doutora, jornalista Carla Ehrenberg, minha amiga. Carla, já pergunto para você o seguinte: essa pandemia, ela criou uma necessidade de se repensar praticamente tudo, né? Inclusive a comunicação das marcas, né? Você é uma estudiosa muito forte das marcas, de como é que elas se comportam, da comunicação, né? E elas têm que se reinventar, mas elas têm que se reinventar principalmente em relação ao quê? O que que você começa falando para a gente sobre isso? Bom, vamos lá, Felipe, obrigada pelo convite para bater esse papo aqui. Sempre um prazer conversar sobre marca, sobre comunicação corporativa, ainda mais com amigos, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar algumas coisas, né? Para uma marca se reinventar é algo muito complexo. Eu diria até que é perigoso, porque ela tem que saber o quanto ela internamente, em seus objetivos, em sua estrutura, deve ou precisa se reinventar. Eu tenho observado muito que existe essa necessidade de recolocação, reinvenção, porque estamos num novo mundo, um novo normal, ou algumas pessoas falam o novo anormal, né? Que o mundo Sim, não vai sim. voltar a ser o mesmo e que as marcas precisam modificar, mas isso me assusta um pouco, porque me preocupa o quanto isso vai ser do portão para fora, o quanto isso vai ser apenas um discurso ou um posicionamento mercadológico e não algo estruturalmente, internamente pensado e planejado. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é as marcas elas precisam se reestruturar, elas precisam se reinventar. Ok, mas então vamos dar alguns passos para trás, olhar internamente e ver o quanto isso está sendo planejado do ponto de vista dos processos, dos seus objetivos mercadológicos, da sua compreensão de mundo, para aí sim elas passarem a proferir e agir dessa nova forma nesse novo mundo que a gente tem. Então você já está nos provocando e provocando as organizações. Está dizendo que elas têm que primeiro ser alguma coisa melhor do que elas são. E não só por aí sair dizendo que elas já melhoraram, ou que elas já entenderam Exatamente. como é que funcionam os comportamentos, né? Elas têm que entender Exatamente. os comportamentos novos, né? Não há dúvida sobre isso. Qualquer organização, seja ela de qualquer tamanho ou em qualquer segmento, ela é um organismo vivo social. Ela interfere a sociedade e é interferida por ela. Então, a partir do momento que a gente tem um novo cenário social, né, com a pandemia, então novos hábitos, novas preocupações, muitas limitações, as empresas precisam se enxergar nesse contexto. E aí não adianta só falar, agora nós somos digitais. O quanto os seus colaboradores são digitais? O quanto o seu produto é adaptado para o mundo digital? O quanto os seus processos realmente são digitais? Porque uma coisa sou eu falar, né? Eu posso falar que eu sou alta, quem me conhece sabe que eu não sou, né? Eu posso falar que eu sou alta, que eu sou uma pessoa que falo 5 línguas, quando na verdade eu sou uma mulher de 1 metro, um pouquinho mais de 1,5 metros e não falo 5 línguas. Então, uma coisa é eu proferir, outra coisa sou eu sustentar aquilo que eu estou proferindo, sou eu agir de acordo com os meus discursos. E eu tenho observado muito essa onda de que agora tudo é digital, agora a gente pensa no humano, mas não tenho observado realmente empresas preocupadas em sustentar, em fazer essa modificação de uma maneira sólida, basilar em suas estruturas, para que depois isso flua de uma maneira muito natural. Estou vendo muito processo contrário, começando de fora para depois organizar internamente, sendo que na minha concepção, nos meus estudos, eu tenho muita segurança de que isso não funciona. Tem que ser de dentro para fora. Pois é, exatamente. Eu também estudei e confirmo exatamente isso, né? Essa mudança exterior, ela vai ser uma consequência daquilo que você já definiu. Agora, o que que é que então a gente precisa olhar? Falam muito aí sobre ouvir mais as pessoas, falam sobre entender a necessidade de coerência. E como é que faz isso? As organizações, eu não estou pensando só nas empresas, né? Estou pensando em tudo que é organização aí, fundação, igreja, instituição. Todo mundo tem que entrar nessa história aí, né?
Com certeza. Eu acho até que o termo comunicação empresarial ele é um pouco limitador, porque parece que a gente está falando só de empresas capitalistas com fim de lucro. Não, a gente tem que pensar, como você falou, em ONGs, em igrejas, em clubes, associações e até pessoas, né? Hoje a gente vive a era das celebridades e não só jogadores de futebol, estrelas de cinema precisam gerenciar suas carreiras como uma empresa, mas muitos YouTubers também, né? Sim, sim. Então, esse conceito corporativo, institucional, ele vale para vários segmentos mercadológicos. E aí, eu compreendo que é preciso olhar aquilo que você é. O que essa corporação, essa instituição é? Qual o papel social dela? A que ela se propõe nesse mundo em que ela está inserida? A partir disso, ela começa a estabelecer os seus outros pontos de contato. Eu vejo, às vezes, empresas que já colocam, eu quero vender tal coisa, ou eu quero comunicar tal coisa, mas ela não sabe efetivamente o que ela é. Então, o primeiro ponto é compreender a identidade dessa corporação. Para depois, então, nesse momento, né, a gente vai trabalhar a missão, os valores, a visão de mundo, os produtos, o seu posicionamento mercadológico, para depois a gente começar a trabalhar essa imagem. Então, esse discurso alinhado, ele tem que vir da essência, né, do foco ali, do núcleo do que a empresa é. Então, essa empresa, ela quer vender por vender? Essa corporação quer ajudar por ajudar? Ou tem objetivos secundários ali no meio? Se existem objetivos secundários, e eu tenho certeza que em todo tipo de instituição existem objetivos secundários, Claro. né? Eles precisam estar evidentes, porque senão os discursos vão começar a ficar distorcidos. Ela vai falar, por exemplo, né, uma corporação vai falar que ela tem contato, preocupação com grupos minoritários, e aí acho bacana a gente colocar, né, grupos minoritários do ponto de vista social, não numérico, porque mulheres, negros são a maioria da nossa população, então eles são minoritários do ponto de vista social, não numérico. E ela profere isso, né? Então, levanta bandeiras, atua dessa maneira muito propositiva com os clamores sociais, mas, por outro lado, internamente, ela não tem políticas assertivas para esses públicos. Ela não prioriza o diálogo com esses públicos internamente. Ela não compreende quando uma mulher precisa faltar no trabalho para acompanhar teu filho no médico. Ela não equipara salários. Ela não coloca em nível de igualdade numérico mulheres e homens nas suas diretorias. Ela não tem um corpo de trabalho onde negros, descendentes de indígenas e tantas outras pluralidades que a gente tem no país estão ali trabalhando, mas as hashtags ela usa, mas a bandeira no dia X ela levanta. Então eu acho que isso é muito importante. Acho que numa era digital em que tudo é rastreável, tudo é comunicável e as pessoas buscam informação, a sociedade é frenética pela informação, não cabe uma instituição, seja ela de que tamanho for, seja ela de que segmento for, dizer que ela profere esses discursos, que ela corrobora com esses discursos sociais, se internamente ela não faz isso. Mais do que feio, né? É um desserviço para a sociedade, eu diria. Isso não colabora para esse novo mundo que a gente tem agora, que é um mundo muito mais humano, né? A sociedade clama por mais humanidade. Acho que gera um grande problema de incoerência, né? Você Exatamente. acaba perdendo também credibilidade, porque é melhor você dizer que não faz isso e que vai melhorar e que vai pensar do que sair dizendo e fazendo coisas artificiais, né? Que não encontram eco no ser, como você bem colocou, né? O ser a identidade da organização, né? Agora, para isso tem que escutar mais, tem que estudar mais, as organizações têm que parar um pouco de sair fazendo tanto e pensando mais o que fazem também, né, Carla? Sim, não há dúvida, não há dúvida. O mundo é muito dinâmico, a sociedade é dinâmica, ainda bem, né? O tempo inteiro a gente está revendo conceitos, estamos, né, avançando enquanto humanos. E as empresas precisam disso também, né? Não adianta uma empresa, uma corporação, uma instituição achar que ela já tem um segmento de mercado sólido e ali ela se encontra, então ela não precisa fazer mais nada para se relacionar.
Eu acho que comunicação pressupõe relacionamento, né? Pressupõe ouvir, pressupõe conhecer os seus interlocutores, né? Eu estou até escrevendo um texto para um livro em parceria com uma colega e eu resgatei, está até aqui, eu olhei para baixo porque o livro está aqui. O livro do Dominique Volton, que fala que informar não é comunicar, né? Então, assim, não é despejar conteúdo, não é simplesmente passar informação, é estabelecer relacionamentos, é conversar, como você bem disse, é ouvir, é conhecer os seus interlocutores e aí compreender que a gama de interlocutores é enorme. Não é só o público interno ou o público externo, não é só funcionário e consumidor. Gente, é um mundo de pessoas, é plural demais e as empresas precisam conhecer. Algumas já estão trabalhando nesse universo, algumas organizações já fazem isso muito bem. São cases extremamente interessantes de olhar e de seguir, mas eu diria que a grande maioria ainda não consegue compreender essa responsabilidade social efetiva. Muitas empresas acham que atuar com responsabilidade social é fazer uma ação no Dia das Crianças, ajudar a pintar uma creche, sei lá, cuidar da pracinha do bairro. Não é isso. Responsabilidade social é um número gigantesco de ações, requer uma estrutura de compliance muito grande e, inclusive, esse universo do estabelecer relacionamentos sólidos, no qual a comunicação efetiva se faz presente, né? Tem que se fazer presente. Você já provocou um assunto para uma próxima conversa ao falar da palavra compliance, que é extremamente importante, né? Você tem que estar em conformidade com muita coisa para você poder seguir sendo coerente, seguir sendo respeitado como organização. Carla, nós temos que fechar aqui. Eu queria que você apenas desse algumas dicas imediatas. Não é assim, soluções mágicas, né? Mas dicas assim, caminhos para quem imagina que, tá, mas por onde é que eu posso começar a repensar? Você que é uma professora, estudiosa, fala bem, ensina bem, enfim, tem capacidade de síntese muito boa. Dá alguns caminhos aí para primeiros passos aí. Uau, agora você me pegou, mas vamos lá, vamos tentar. Eu acho que a gente pode começar a trabalhar com algumas palavras-chave, né? Eu sou o profissional responsável pela comunicação de uma organização e quero ver como acho realmente precisamos mudar. Então, vamos partir para palavras-chave. Eu acho que quais são as palavras-chave que regem a sociedade hoje, que deveriam reger, né, há muito tempo? Acho que honestidade, clareza, coerência. A partir dessas palavras, a gente pode abrir ramos, né? Então, honestidade. Honestidade com o propósito da própria empresa, como você mesmo disse. Se a empresa não está pronta, madura, para se colocar como uma empresa, não sei, amiga da natureza, não se coloque. Seja honesto com você mesmo. E aí a gente já puxa o coerente, né? Então, assim, veja exatamente aquilo que você pode fazer, aquilo que você quer fazer, e seja honesto com as suas capacidades, né? Não queira ser algo grande demais quando você é pequeno, não queira se mostrar pequeno quando você já tem uma importância muito grande. Então, se conheça, seja honesto com você. Seja objetivo, não enrole, não queira fazer o que a gente brinca, né, do somebody love, né, naquele personagem da TV, né? Então, seja objetivo, seja claro. Você vai fazer isso? Pois faça. Procure os melhores canais, procure os melhores meios, procure parceiros, informe-se para que você haja com objetividade. E aí, obviamente, a coerência vai aparecer. A coerência vai surgir e você vai conseguir estar de maneira clara, completa, coerente e contribuindo não só para o seu sucesso organizacional e do seu segmento, mas para a sociedade como um todo. Eu acho que é muito importante hoje todos nós, todos os elementos sociais, compreenderem que nós somos responsáveis pelo mundo em que a gente vive. Nós, indivíduos, eu, você, Felipe, quem está nos assistindo, as corporações, os governos, todos nós somos responsáveis. Não adianta a gente falar, eu não votei no fulano, eu não compro esse produto, eu não faço essa atitude. Nós somos responsáveis pelo mundo em que a gente vive. E as corporações precisam estar conscientes disso. E um detalhe, Felipe, só para a gente finalizar. Corporações são feitas por pessoas.
Então, a mudança tem que começar nos indivíduos. Não adianta a gente terceirizar a nossa responsabilidade. Uau, muito bom, hein? Olha, excelente. Vamos tirar proveito dessa conversa aqui e vamos conversar mais, porque outros assuntos já apareceram aqui no meio e eles merecerão ser desdobrados em outras conversas. A gente vai voltar a falar. Carla, obrigado. Sucesso aí nos seus trabalhos, nas suas atividades, nas suas aulas, enfim, muitas atividades que você está envolvida, sempre com muita qualidade e com muita responsabilidade também. A gente vai conversar mais aí. Obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço para você, para todo mundo que está nos assistindo. E, gente, responsabilidade, a gente que faz o mundo. Até mais.